Olá, meu amigo prevencionista, estudante e pesquisador. O meu nome é Oswaldo Espíndola, sou engenheiro de segurança do trabalho e o tema de hoje é acidente de trabalho. É causado por ato inseguro ou erro humano? No vídeo anterior, nós falamos sobre erros humanos não intencionais que provocam o que é chamado acidente de trabalho. Hoje, continuo a falar sobre como entender e tratar o ato inseguro para prevenir acidente. E também, no vídeo anterior, falamos dessa relação entre ato inseguro e erro humano. Afinal, os erros humanos, são eles chamados de ato inseguro de forma genérica? Sim, assim o denominamos pela cultura, pela experiência, por aqueles conhecimentos dos pioneiros, aqueles que fizeram um maravilhoso trabalho e nos antecederam. Mas hoje precisamos aproveitar, valorizar o ensinamento deles e progredir nesta relação. E hoje o tema é um pouco mais espinhoso, precisa ter uma relação mais direta, mais objetiva. Porque hoje estarei falando, e já estou falando, sobre erros humanos intencionais, aqueles erros provocados quando a pessoa deseja assim ou fazer. Nós já sabemos, já entendemos que com o tempo o ato inseguro ganhou o significado de culpa, quem errou, mas uma investigação séria de acidentes não deve ter como principal objetivo apontar quem errou. Foi aquele que fez? Foi este que fez aquilo? Ele é o culpado? Não. Isso não traz uma efetiva tratativa, um efetivo caminho para se evitar a recorrência, para evitar a reincidência. É preciso entender, é preciso saber o que houve de errado no sistema, o que há de errado no sistema de gestão de saúde e segurança dentro da organização que aborda política de gestão de pessoas, aborda a relação entre funcionários e chefias, ou chefias e funcionários. Tudo isso, aí nós estamos falando e apontando para uma efetiva busca da reincidência. Sabemos que por volta dos anos 90, aproximadamente nos anos 90, um psicólogo chamado James publicou um livro muito importante para a área prevencionista, onde ele desdobra a questão do ato inseguro, onde ele classifica esses aspectos aí ligados ao ato inseguro como sendo erros humanos. E é razoável e prudente tratar esse chamado ato inseguro como um erro humano. Agora, importante também destacar a diferença entre o erro humano praticado oriundo do lapso, do deslize ou de um equívoco, de uma violação, de uma sabotagem. Aqui é preciso fazer e entender, para nós prevencionistas, pesquisadores, entendermos essa relação. Portanto, no vídeo anterior eu falei sobre os erros não intencionais, lapso e deslize. Nesse, estou falando sobre os erros intencionais, principalmente equívoco, violação e sabotagem. Equívoco. Já falei aqui, nós sabemos que ele é um erro intencional. Muita gente possa questionar, dizer, olha, veja bem, foi um equívoco. Ok? Vamos entender o porquê que o equívoco é tratado, deve ser tratado como erro intencional. O equívoco ocorre quando não há informações suficientes sobre um acontecimento para a tomada de decisão. Quer dizer, a pessoa pode se equivocar, inclusive com base na sua própria ignorância e na sua própria arrogância. Eu vou fazer assim porque eu sempre fiz assim e porque sempre deu certo. O equívoco é um erro típico de julgamento durante uma tarefa ou a busca de uma solução de problemas. Ele tem um histórico anterior
que acredita que seja suficiente para resolver todos os problemas e não busca se atualizar. Por isso que é intencional, ele teve a intenção de fazer aquilo. É processar informações incompletas ou aplicar condições em nome de uma busca de solução, porém utilizando uma rotina já conhecida. Mas, nesse caso aqui, ele não está considerando que existem mudanças. E estas mudanças, sim, deveriam ser consideradas, deveriam ser levadas em consideração na hora da tomada de decisão, na busca desta solução de problema. Esse tipo de erro é muito comum quando o funcionário da execução da tarefa, que é rotineira, para diante de uma situação não rotineira. Um exemplo é colocar um equipamento em operação sem sinalizar. Está sendo feito um teste no equipamento, mas ele não sinalizou. Por isso que é tão importante cumprir os passos das normas de segurança, como a NR10, como a NR12. Lá fica muito claro a importância de você sinalizar, bloquear, intertravar e tudo mais. É preciso muita comunicação. Em muitas situações, a comunicação faz a diferença. E essa comunicação também é baseada em procedimentos que devem ser incorporados na gestão industrial, principalmente com a gestão de saúde e segurança. Obviamente, vão incluir treinamento, sinalização, alarmes, procedimentos rígidos, redundância de defesa, colocação de barreiras, principalmente quando as consequências para um erro possam ser significativas. E no caso da violação? A violação, como o próprio nome indica, é a negação consciente de princípios, regras e procedimentos na condução de um trabalho. Está se negando um fato que é objetivo em função de uma certa intenção, também imediata, mas levando em conta princípios antigos que já se fazia no passado. É adotar uma ação contrária àquilo que é julgado correto. A violação pode assumir duas facetas: a violação cultural e a violação excepcional. Vamos entender um pouquinho onde está a diferença entre a violação cultural e a violação excepcional. A primeira, cultural, podemos chamar também de organizacional. Ela é construída com a tolerância das lideranças e com o aval. E muitas das vezes no reforço equivocado a comportamentos inadequados por motivos impróprios. Em algumas situações, até em treinamento, isso é reforçado. Quando novos aprendem com os mais velhos na empresa. Olha, veja bem, o técnico de segurança diz para fazer assim, mas assim demora mais. Faz desse jeito aqui porque eu manjo, tenho conhecimento, tenho experiência e se você aprender comigo, você vai longe, garoto. Quer dizer, você está repassando uma questão cultural existente dentro da empresa para o cara que está chegando. Quer dizer, ele está chegando agora e já está aprendendo a fazer da forma errada. Já está sendo incentivado a violar. É algo que está presente na cultura de algumas empresas. Infelizmente, nós, como prevencionistas, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, lidamos com isso aí frequentemente, né? A gente acaba se acostumando com isso aí, lamentando e às vezes nos sentimos impotentes diante da situação. Por quê? É da cultura organizacional. E alguém, mais aí de casa, às vezes até um profissional dentro do SESMIT, chega e diz para o técnico: olha, meu jovem, toma cuidado porque aqui é da cultura. Tem fulano de tal na empresa que se souber que você, o novo técnico, entrou e está fazendo isso, você não passa na experiência, ou você não é aprovado no estágio, então, ou você não ganha um aumento. Então, amigos, é complicado. Nosso papel aqui é entender isso aí e compartilhar com vocês. A violação, que também já sabemos é intencional, ela tem uma segunda face, a excepcional. Qual é a diferença? Aqui o foco é ganhar tempo, encurtar caminho, diminuir tempo de parada. Nesse caso aqui, muitas das vezes é a própria pessoa, é o indivíduo que toma essa decisão sozinho.
não necessariamente pela cultura da organização. Agora, entendemos que as violações classificadas como intencionais, elas são classificadas como intencionais e sempre são justificadas por algum motivo. Algum motivo tem, pode ter certeza. Desse modo, mesmo sabendo que é ilegal avançar o sinal vermelho, nunca paramos no cruzamento à noite. Estou aqui citando um exemplo, é uma decisão pessoal, é uma decisão do indivíduo. Olha, eu não parei no sinal vermelho porque não queria sofrer um assalto. Lógico, aqui eu estou comentando algo que tem sentido, de fato, eu não queria ser assaltado. Agora, tem situações que não é porque a pessoa não queria ser assaltado, é porque ele imaginou que naquele momento ninguém passava na rua e ele disse, olha, não tem problema, não tem ninguém aqui. E infelizmente, numa hora inesperada, numa rua praticamente deserta, às 4 horas da manhã, tinha uma outra pessoa transitando por ali. Então sim, era sinal vermelho e ele deveria ter parado. Como falei antes, sempre existe uma justificativa. A prevenção de erros desta natureza passa necessariamente pela identificação do motivo. Sem isso, não se identifica a causa fundamental. Apenas punir pela violação é agir no efeito. Você está agindo no efeito, mas não está buscando a efetiva causa raiz, a causa fundamental. E numa situação de um erro excepcional, é preciso ter muita clareza. E agora vou falar sobre a sabotagem no ambiente de trabalho, que também provoca acidente. Pessoas que acreditam serem tratadas de forma injusta no ambiente de trabalho, por seus superiores, especialmente por seus chefes imediatos, aquelas pessoas que estão ali na relação direta com ela, alimentam o sentimento de frustração, mágoa, raiva, ressentimento. E a consequência é a revolta. E muitas vezes ou se demitem ou iniciam ações de vingança, vandalismo, comportamento cínico, propagação de fofocas e chegam a sabotar a empresa de forma diversa. Nesse ponto aqui, meus amigos estudantes, pesquisadores, prevencionistas, para essas pessoas em especial, será inútil o treinamento. O treinamento feito pelo SESMIT, com a melhor das boas intenções, a empresa às vezes investe valores significativos para treinar, para a produção para treinar, mas não vai ter resultado. Vai ser um dinheiro jogado fora várias vezes. Você vai jogar dinheiro fora do treinamento, vai parar a produção e depois vai ter o prejuízo ainda pela sabotagem. É preciso entender isso com muita clareza. O autor, Peter Frost, em seu livro Emoções Tóxicas no Trabalho, ele traz um estudo profundo, um estudo maravilhoso de 6 anos, onde ele aponta a sabotagem no local de trabalho. E lá nessa pesquisa interessantíssima que ele fez para nós da área da segurança do trabalho, ele destaca que 65% de todos os atos de sabotagem se originam por descontentamento com a chefia e porque as pessoas ali envolvidas se consideram injustiçadas em relação aos seus chefes, aos seus superiores. Segundo esse autor, a insatisfação com a administração leva à redução da lealdade. E com a lealdade destruída, o empregado fica mais propenso a sabotagem. É fácil entender isso aqui, a pesquisa do nosso amigo. Poderia aqui citar várias investigações de acidente que apontam para sabotagem, inclusive alguns de grandes proporções que ficaram conhecidos na mídia. Quem sabe esse aqui é tema para um próximo vídeo. Agora, importante, amigos, nesse ponto aqui, a parada que é a prevenção desse tipo de erro, o erro dessa natureza, passa pelas relações de trabalho. E nesse ponto aqui, o meu amigo prevencionista, junto comigo,
nós nos sentimos, assim, de mãos amarradas. Por quê? Nós entendemos que aquelas sabotagens ali são praticadas pelas relações conflituosas entre liderança e subordinado. O clima organizacional e os estilos gerenciais exercem uma influência significativa sobre o desenvolvimento desse clima de satisfação, alegria, prazer no trabalho, e o contrário também. Por outro lado, o descuido com esses aspectos é capaz de destruir a estima e a lealdade das pessoas, tornando o trabalho um sofrimento e, portanto, doloroso. Uma pessoa com a sua autoestima destruída, descontente com o salário, tendo a sua vida arruinada por uma série de questões externas que às vezes também não tem relação direta com a chefia dela, mas tudo isso acaba implicando, comprometendo e incentivando ela a praticar sabotagem. Posso concluir lembrando que 3 fatores contribuem diretamente para a ocorrência de erros humanos e não devemos ignorar na gestão da saúde e segurança do trabalho: a natureza da tarefa, as circunstâncias durante a execução e a natureza do ser humano, a natureza humana, o seu caráter. É fato que a correta caracterização dessa classificação do ato inseguro é importante na investigação do acidente para evitar ocorrente. É fundamental usar essa ideia na avaliação do risco. Investigar acidentes é, por natureza, uma forma reativa de gerenciar o risco. Você está efetivamente avaliando de maneira algo que já aconteceu. Há uma certa dificuldade no SESMIT de aceitar isso. Veja bem, estamos trabalhando na prevenção. Olha, se somos prevencionistas, nós precisamos fazer a avaliação do risco com uma abordagem proativa. Assim, essa abordagem proativa vai nos permitir antecipar a ocorrência de um evento indesejado e assim evitá-lo. Meramente investigar a ocorrência através do preenchimento de formulários, preenchimento de relatórios exaustivos e encaminhá-los para a chefia não é uma abordagem proativa. Não é. Mas, às vezes, nos obrigamos a isso, é cultura organizacional. E se falarmos alguma coisa em contrário, fica complicado. Aqui nós podemos falar, aqui nós temos abertura. É preciso que a gestão da empresa tenha esse entendimento, dê espaço, permita que o prevencionista faça uma abordagem proativa. E só preenchendo o formulário não vai resolver. No próximo vídeo eu vou falar sobre condições inseguras no ambiente de trabalho. Um tema mais objetivo, um tema mais direto. E vou deixar um recado muito importante para a gestão das empresas e para as diretorias. Muito obrigado, até lá, fiquem com as minhas saudações prevencionistas.